Bom dia, hoje nós estaremos resolvendo algumas questões do Enem e é muito importante que você leia o enunciado com atenção, dê um pause no vídeo, tente resolver as questões e depois você dá play novamente e veja como que eu resolvi a questão, que é uma das maneiras de resolver. E deixo aqui o abraço a todos vocês que estão estudando aí para o Enem, boas provas, que Deus te abençoe, te dê sucesso nessa prova. Bom dia, sou o professor Felipe e hoje nós estaremos resolvendo algumas questões do Enem 2014, da prova azul. Questão 136. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Então nós temos aqui a taxa de desemprego igual a taxa de desemprego aberto mais taxa de desemprego oculto. Suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Observe aqui a legenda. A taxa de desemprego aberto em 2012 são essas colunas aqui, a parte cinza, a base da coluna. O oculto é o topo, é o branco, a parte branca. E o total em 2011 é essa linha preta lá em cima, lá, o gráfico preto. Ele diz pra gente que a taxa oculta em dezembro é metade da taxa oculta em junho. Se a taxa oculta em junho foi 2,2, então em dezembro vai ser 1,1. E disse que a taxa total em dezembro é igual ao total em dezembro também em 2011. Aqui em 2011 a taxa total foi 9, então ela tem continuar sendo 9. Só jogar agora, substituir os valores na nossa fórmula. Vai ficar 9 igual taxa aberta mais 1,1, que é a taxa oculta. Então a taxa aberta é igual a 9 menos 1,1. Taxa aberta igual a 7,9, como era esperado. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... Observe que a questão do custo depende do material, então depende do volume da porta. Vamos chamar a altura da porta de H. Vamos chamar a espessura de E e a largura de L. O volume inicial, por V1, da porta era a espessura vezes a largura 1 vezes a altura. O novo volume da porta, da nova porta, vai ser espessura vezes a largura 2 vezes essa altura aumentada aí em 1/8.
vai ser H mais 1/8 de H. Aumentou 1/8 na altura. Vamos resolver aqui dentro desse parêntese aqui, tirar o mínimo e resolver. Repetir isso aqui. Tirando o mínimo aqui, é lógico que aqui tem 1. Mínimo entre 8 e 1 é 8. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes H, 8H. 8H mais 1H. Vai ficar 9H sobre 8. Esse aqui é o volume 2. Só que ele quer gastar o mesmo material. Então os volumes tem que ser os mesmos. Então V1 tem que ser igual a V2. Olha só, V1 igual a V2. Passar para o lado de cá. Como V1 tem que ser igual a V2, é L1H igual é L2 9H sobre 8. A espessura é a mesma e esse H aqui é o mesmo. Então ficou L1 igual L2 vezes 9 sobre 8. Ele quer a razão entre a largura da nova porta, L2, e a largura da anterior. Então aqui é L2 sobre L1. Então vamos passar esse 9/8 para o outro lado, multiplicando cruzado. Vai ficar L2 igual a 8L1 sobre 9. Dividindo tudo por L1, fica L2 sobre L1 igual 8 nonos. Alternativa D. Questão 140. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descarga de banheiro. 27% são para cozinhar e beber. 15% são para demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas atividades. Aí tem o quadro mostrando. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente em média em litros de água. Nós temos aí já a resposta, mas vamos ver como resolver essa questão. Aqui embaixo está falando que cada brasileiro vai adotar o consumo indicado aqui na tabela e só que vai manter o mesmo consumo das demais atividades. Aqui em cima fala que as demais atividades correspondem a 15% do consumo diário. Como vai manter, então ele vai continuar gastando esses 15%. Aqui no Brasil, o consumo de água por pessoa é em média 200 litros. Então, ele vai continuar tendo esse consumo de 15% de 200 litros. Isso aqui ele vai continuar. Vamos calcular isso aqui. 15% vezes 200. Simplificando, 15 vezes 2
30. Então esses 30 litros aqui tá garantido. Ele vai continuar consumindo esses 30 litros. Então reserva ele aí. Agora, se ele for seguir o consumo indicado nessa tabela, quanto que ele vai consumir de água? Vamos ver? Somar isso aqui. 24 mais 18 mais 3,2 mais 2,4 mais 22, 6, 12, 15, 19, vai 1 mais 2, 3, mais 1, 4, 5, 6. Desce a vírgula. Então ele vai gastar, seguindo esse quadro aqui, 69,6. Somando os 30 que ele vai continuar gastando. Vamos somar aqui mais os 30 que ele vai continuar gastando. Então ele vai gastar 99,6 litros em média. Que tanto que ele vai economizar? Esta é a pergunta. Se ele gastava 200 e vai gastar agora 99,6, que tanto que ele economizou? Ele economizou 100,4 litros. Alternativa C. Então envolveu aqui porcentagem e um pouquinho de raciocínio lógico nessa questão. Questão 142. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostra na figura. Observe a legenda. Bzinho é a largura do fundo, Bzão largura do topo, C comprimento do silo e o H a altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo, 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Primeiro vamos retirar os dados do problema. Considera um silo de 2 metros de altura. Vamos chamar, ele já chamou de H, né? Então H, 2 metros. 6 metros de largura do topo. Então Bzão igual 6 metros. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Então aqui esse dado vai servir para calcular o Bzinho. Se a altura fosse 1 metro, a largura da base seria 0,5 metros a menos. Como a altura são 2 metros, então a base vai ter 1 metro a menos. É só fazer uma regra de 3 simples. 1 metro de altura corresponde a 0,5. Vou fazer aqui no cantinho. A altura e o acréscimo. Para 1 metro de altura, tem um acréscimo de 0,5 metros. Para 2 metros de altura, vai acrescentar quantos metros? Multiplica cruzado, x igual a 1 metro.
Então, a largura da base é 1 metro a menos. 5 metros. Esse nosso rascunho aqui. O que mais que ele nos disse? Comprimento 20 metros. 6 metros de largura, todo 20 metros de comprimento, isso mesmo. Comprimento 20 metros. Vamos calcular o volume deste silo. O volume vai ser a área desse trapézio, a área do trapézio vezes o comprimento. Tá? É um prisma. É a área da base vezes a altura. Se você levantar esse silo aqui, a base vai ser um trapézio. Então a área do trapézio e a altura vai ser esse comprimento aqui. Mas como calcular a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui ainda vezes o comprimento. Então o volume vai ser base maior 6, base menor 5, altura 2, isso dividido por 2. E o comprimento é 20. Então o volume vai ser 2 com esse 2 vai embora. 6 mais 5, 11. 11 vezes 20. 220 metros cúbicos. Volume de 220 metros cúbicos. Mas ele não pediu o volume do silo. Ele pediu quantas toneladas de silo vão caber lá. Ele deu uma informação importante. Ele disse que 1 tonelada de silo ocupa 2 metros cúbicos de volume. E nós temos aqui 220 metros cúbicos. Isso vai nos fornecer quantas toneladas? Regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais. Só multiplicar cruzado. 2y igual 1 vezes 220. 220. Y igual a 220 dividido por 2. Y igual a 110 toneladas. Essa sim é a resposta. Alternativa A. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Vamos analisar esse problema. Primeiro, o triângulo tem que ter exatamente 17 palitos. Um dos lados tem que ser sempre 6. Então, um dos lados 6 mais x mais y, palitos, né? X de um lado e y do outro. Tem que dar 17 palitos. Sabemos disso. Vamos isolar aqui o x e o y. X mais y, 17 menos 6. X mais y dá 11. Daqui, se nós isolarmos o x vai ser 11 menos y. E se isolar o y
11 menos x. São simétricos, tá? Então os dois são simétricos. O que nós temos aqui que observar é a desigualdade triangular. Desigualdade triangular. A soma de dois lados de um triângulo tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Então, se somarmos x mais y, isso tem que ser sempre maior que 6, mas isso é fato, está dando 11, e 11 é maior que 6, então isso aqui está ok. Se somarmos 6 com x, isso tem que ser maior que y. E se somarmos 6 com y, isso tem que ser maior que x. Vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Utilizando essas desigualdades, nós vamos encontrar um intervalo para o x e para o y. Observe. X, 6 mais x tem que ser maior que y. Mas daqui nós isolamos o y. Olha só. O y é 11 menos x e o x é 11 menos y. Então, substituindo em 1 aqui, 6 mais x tem que ser maior que y. No lugar de y, vou colocar 11 menos x. Somando o x dos dois lados, subtraindo 6 dos dois lados, vamos ficar aqui 2x maior que 11 menos 6. 2x tem que ser maior que 5. X tem que ser maior que 5 sobre 2, que é 2,5. Se o x tem que ser maior que 2,5, como os lados de um triângulo tem que ser sempre inteiro, não pode quebrar um palitinho, nesse caso. Então o x tem que ser maior ou igual a 3. Temos aí um valor, um intervalo aí para o x. Se utilizarmos a outra desigualdade de forma análoga, vamos chegar também que o y, por ser simétrico, também tem que ser maior ou igual a 3. Agora o que fazer? Vamos montar valores aqui, uma tabelinha. Um dos lados tem que ser sempre 6, o outro x e o outro y. Vamos colocar então os valores possíveis para o x. O x pode ser 3 ou 4 ou 5. Observe. Se o x for 3, o outro lado é sempre 6, já dá 9, falta 8 para o y, que a soma tem que dar 17. Se o x for 4, como aqui tem que ser 6, se aumentou 1 aqui, tem que diminuir 1 aqui. O y tem que ser 7. Como um lado é 6, se o x for 5, aumentou 1 aqui, tem que diminuir 1 de lá. Vai ser 6. Agora observe, se continuarmos. Se o x for 6, o y vai ter que ser 5. Mas esse triângulo já existe. O triângulo tem lado 6, 5 e 6. É o de cima aqui. Esse já existe. Então esse aqui não serve. Esse serve. Esse serve.
esse serve. Esse aqui não serve, já é congruente ao de cima. Se continuarmos, se pegar o x valendo 7, já tem um lado 7 aqui. O outro lado vai ter que ser 4. E esse triângulo já existe, é o de cima. Então isso aqui não serve. Se o x for 8, o y vai ter que ser 3. E esse triângulo 683, 683 já existe. Não pode ser congruente, então não serve. E x igual a 9? X igual a 9 já fura a desigualdade triangular. Observe. Para dar 17, se o x for 9, 9 mais 6 dá 15. E aí o y vai ter que ser 2. Vamos observar se isso gera um triângulo. Vou colocar aqui embaixo. 6, 9 e 2. Vamos ver se isso gera um triângulo. Desigualdade triangular diz que a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Se você somar 6 com 2 é 8. 8 não é maior que 9. Então isso aqui não forma triângulo, tá? Então o maior valor que o x ou o y pode assumir é 8. Então o x e o y está entre 3 e 8. Então quantos triângulos nós conseguimos formar? Só esses 3 aqui, tá? 3 triângulos. Alternativa A. O restante é congruente. Dá para formar 6, né? Mas só que 2 a 2 eles são congruentes. Então, tá bom. Questão 149. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 4 portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi dividido igualmente pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Essa questão é muito simples, porém ela te induz ao erro. Tome muito cuidado na hora de resolver essa questão aqui. Observe que tem uma sequência de fatos aqui, ó. Tem 5 portões, 4 catracas e cada pessoa vai gastar 2 segundos. Você pode às vezes se sentir tentado a multiplicar 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, e pegar 45 mil e dividir por 40. Isso vai te dar um resultado errado. Temos que fazer passo a passo, tranquilo, para não errar. Primeiro, essas 45 mil pessoas vão ser distribuídas por 5 portões. 5 portões. Então vamos dividir 45 mil por 5. Vai dar 9 mil. Isso. Então agora nós temos 9 mil pessoas em cada portão. Em cada portão tem 4 catracas. Então vamos dividir essas pessoas pelas catracas. 9 mil dividido por 4. Damos 2. Dá 8, sobra 1. 10.
dá 8, sobra 2. E 20. 5. Esse 0. Coloca mais um 0. Então, 2.250 pessoas vai passar em cada catraca. Beleza. Mas cada uma vai gastar 2 segundos. Então você não tem que dividir novamente. Aqui que está o erro. Você tem que multiplicar pelo tempo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1. 5. 2 vezes 2, 4. Então vai gastar 4.500 segundos. Só passar isso aqui para horas, né? 1 hora tem 3.600 segundos. Só dividir 4.500 por 3.600 vai dar 3.600 4.500 vezes 3.000 menos 3.600 dá 900. Com a vírgula aqui é menor, acrescenta um 0, dá 2. 2 vezes 3.600 7.200, sobra 1.800. Mais um 0, 18.000. 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15 mais 3, 18. Então, 1,25 horas. 1,25 horas. Já dá para marcar. Mas vamos lá. 1 hora está garantida, né? Agora esses 0,25 horas, vamos passar para minutos. Multiplicando por 60. Deixa esse 0 do 60 aqui. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Como tem duas casas decimais, a vírgula vai ficar aqui. 15 minutos. Então a resposta 1 hora e 15 minutos. Alternativa B. Então muito obrigado a todos vocês, bons estudos e uma boa prova no próximo Enem. Tchau.